Olá! Em praticamente toda empresa de tecnologia, a gente tem dois mundos que muitas vezes parecem falar idiomas completamente diferentes: o da engenharia e o das finanças. Pois é, e bem no meio dessa divisão existe um conceito que tenta construir uma ponte entre eles, o FinOps. E hoje a gente vai mergulhar na linguagem que une esses dois universos. Olha, essa citação de um veterano do Vale do Silício é o ponto de partida perfeito. Ela lembra a gente que o maior desafio do FinOps não é sobre servidores ou código, é sobre pessoas. É sobre a dificuldade de alinhar incentivos e fazer com que equipes, cada uma com seus próprios objetivos, trabalhem juntas. E isso, quase sempre, começa com um problema básico de comunicação. Exatamente. E para a gente entender o tamanho desse problema, vamos dar uma olhada nesses dois mundos. De um lado, temos a engenharia. E do outro, finanças. Cada um com sua própria língua, suas próprias metas e, claro, suas próprias formas de medir o que é sucesso. Olha só que clara essa divisão. Para um engenheiro, sucesso é ter um sistema rápido, estável, que nunca cai. O foco está todo na performance, em entregar novas funcionalidades. Já para o time financeiro, o sucesso se mede em margem de lucro, em previsibilidade. Eles olham para cada real que foi gasto e perguntam: certo, e qual foi o retorno disso para o negócio? É bem aqui que a ponte entre os dois mundos começa a desmoronar. E o resultado dessa falha de comunicação é exatamente este: atrito, confusão e surpresa. Quando a conta da nuvem chega, ninguém entende muito bem de onde vieram aqueles custos. É por isso que construir essa ponte, sabe, um vocabulário em comum, não é só uma boa ideia, é uma necessidade absoluta para evitar esse tipo de situação. Então vamos lá, mãos à obra. Como é que se constrói essa ponte? Bom, o primeiro tijolo é um léxico comum, um tipo de dicionário compartilhado. E o primeiro termo que a gente precisa traduzir do financês para o engenharês é um dos mais importantes de todos: COGS. Custos, ou custo dos bens vendidos, basicamente responde a uma pergunta bem simples: quanto custa para manter o nosso produto no ar, funcionando e gerando receita? Por exemplo, os custos de servidores de um aplicativo que está em produção são COGS, porque eles estão ligados diretamente à receita que ele gera naquele mês. Exato, e ao ouvir isso, a primeira pergunta de um engenheiro, como a gente vê aqui, não é sobre contabilidade, é sobre relevância. Ele está pensando: ok, mais um jargão financeiro, de que forma isso me ajuda a construir um software melhor ou a tomar uma decisão técnica? E a resposta é: ajuda, e muito. Pensa assim: os custos de pesquisa e desenvolvimento são o dinheiro gasto para construir a casa. Já o COGS é o dinheiro que a gente gasta para manter as luzes acesas e a casa funcionando. Uma boa prática de FinOps separa essas duas coisas, o que pode até trazer benefícios fiscais e ajuda todo mundo a entender onde o dinheiro está realmente sendo investido. Bom, com os termos definidos, agora a gente pode começar a construir o nosso tradutor. O objetivo é pegar números abstratos, que vêm da nuvem, e transformar em algo que faça sentido para o negócio. É isso aí. A gente precisa de uma espécie de pedra de roseta do FinOps, um tradutor universal entre a linguagem da nuvem e a linguagem do negócio. Quando o pessoal do financeiro vê um número como este, ele é grande, é alarmante, mas falta contexto. O que ele representa de verdade? E aqui está a primeira tradução feita para o time de engenharia. E se em vez de R$ 500.000 a gente dissesse: olha, esse custo equivale ao salário de 5 engenheiros sênior por um mês. De repente, o número abstrato se torna algo muito concreto, muito tangível. A economia de custos ganha um rosto. E essa aqui é a tradução para o negócio. Uma métrica de unidade como custo por usuário ativo ou custo por entrega muda a conversa de custo para valor e eficiência. Esse número é infinitamente mais útil na hora de tomar decisões estratégicas. Certo. Então já temos nosso tradutor universal. Agora, como a gente faz as pessoas usarem ele? E isso nos traz de volta para aquele problema antigo da motivação. É sobre inclinar a balança, fazer com que a ação seja o caminho mais natural. O papel do FinOps aqui é ser um facilitador. De um lado, a gente tem que aumentar os contribuidores, ou seja, tudo aquilo que desperta o interesse e a motivação. Em vez de só mandar uma ordem, a gente inicia uma conversa. Pessoal, notamos um pico de custo aqui? Alguma ideia do que pode ser? E, ao mesmo tempo, a gente precisa reduzir os detratores, a fricção. Isso significa entregar dados limpos, ferramentas fáceis de usar e recomendações claras, para que fazer a coisa certa seja o caminho mais simples para o engenheiro. E para isso, existem algumas ferramentas poderosas.
O benchmarking, por exemplo, cria uma competição super saudável, porque permite que as equipes comparem sua eficiência. Exato, e a gamificação, como dar selos de conquista por otimizações, transforma um trabalho que poderia ser visto como chato em um desafio divertido. O objetivo é celebrar as vitórias e criar uma cultura onde a eficiência é reconhecida e valorizada por todo mundo. No final das contas, é tudo sobre isso. Uma linguagem comum leva a um objetivo comum: alinhar a tecnologia e as finanças para impulsionar o valor do negócio da forma mais eficiente possível. Exatamente. A conversa deixa de ser quanto estamos gastando e passa a ser quanto valor estamos criando com cada real que a gente investe. Todo mundo começa a se sentir dono do uso da nuvem, porque consegue ver e entender o impacto direto do seu trabalho. E essa apropriação colaborativa, esse senso de dono compartilhado, é o verdadeiro sinal de uma prática de FinOps madura. O que nos leva à nossa reflexão final. A jornada para um FinOps de sucesso, muitas vezes, começa com a busca por uma única e poderosa métrica de unidade. Pensem nisso. Qual seria a métrica que poderia se tornar a pedra de roseta da sua empresa? Aquele número que sozinho consegue unir todo mundo para falar a mesma língua, a linguagem do valor.